Olá, queridos alunos. Essa videoaula é referente ao fascículo 2, unidade 3. Então, nessa unidade, a gente vai discutir os fatores que são importantes para que a gente tenha uma qualidade de vida. Então, a primeira coisa que a gente vai falar são dos fatores físicos. Quando eu digo físico, eu digo matéria, o nosso corpo físico. Então, aqui, se eu me alimento bem, interfere no meu físico, se eu durmo bem, se eu tenho alguma dor, se eu tenho algum estresse, tudo isso interfere no funcionamento do meu organismo. Nós vamos ver também que a questão psicológica influencia diretamente na minha qualidade de vida. Então, se eu tenho uma boa autoestima, se eu sou ansioso, se eu estou satisfeita com a vida, ou se eu tenho um poder de concentração alto ou baixo, tudo isso vai mudar a minha percepção de qualidade na minha vida. Também a gente tem como fator importante as relações sociais. Então, essas relações são a maneira como a gente se relaciona com os indivíduos que estão ao nosso redor. Nosso relacionamento com a família, com os amigos, com a sociedade. Isso a gente pode falar de relacionamento interpessoal, ou seja, entre as pessoas. E a vida sexual ela também entra aqui. Um outro ponto importante é o nível de independência, ou seja, a sua capacidade de se manter sozinho. Então, se você não depende de nenhum medicamento para viver, você é independente. Se você tem a sua independência financeira, você é independente. Se você consegue ir e vir sem precisar de uma cadeira de rodas, de alguém que te dê um suporte, você é independente. E por último, e não menos importante, a gente tem a questão da espiritualidade. Então, é importante que a gente tenha uma fé, que a gente tenha uma crença, seja ela qual for. É necessário a gente acreditar que tem alguém que zela por nós e que nos dá força, nos dá apoio nos momentos de dificuldade. Bom, na seção 2 dessa apostila, a gente vai falar sobre os exercícios físicos e sobre alimentação. Então, ele vai traçar aqui todos os benefícios da prática de atividade física. Eu vou citar alguns por alto, como, por exemplo, fortalecimento da musculatura, dos ossos. A gente tem aí uma melhora da qualidade do sono, a gente tem uma diminuição do percentual de gordura, então entre outras. Dá uma lidinha lá na sua apostila que você vai ver uma listagem bem grande de benefícios. E vale também você avaliar, quando você está praticando atividade física, que tipo de benefício você percebe no seu organismo, no seu corpo. Depois ele vai falar sobre a importância da ingestão da água. Então, a gente vai ver que mais de 60% do nosso organismo é constituído dessa água. E a gente perde esse líquido no suor, na saliva, na urina, na transpiração. Então, a gente precisa de repor esse líquido para não entrar num quadro de desidratação. Então, quando a gente pega aí uma virose ou come alguma coisa que não estava legal e tem aqueles quadros de vômito, diarreia, que a gente perde muita água, nós estamos desidratados. E a falta da água faz com que a gente perda também os eletrólitos, sódio, cálcio, potássio, que são importantíssimos para regular o funcionamento do nosso organismo. Então, beba bastante água para ter uma saúde e uma qualidade de vida. E junto com a ingestão de líquido, a gente precisa também de uma boa alimentação. Na sua apostila, você vai observar uma pirâmide alimentar. E na base dessa pirâmide, a base é a parte maior e mais larga, nós não temos nenhum alimento, se você observar. Nós temos prática de atividade física, ingestão de líquido e controle do peso na faixa normal. Então, isso quer dizer que, para eu ser saudável, eu preciso de comer bem, preciso me exercitar, preciso beber água e manter o meu peso na faixa normal. No segundo patamar da nossa pirâmide, se você olhar aí, nós temos o consumo dos cereais integrais, juntamente com o consumo dos óleos vegetais saudáveis. No andar de cima da pirâmide, nós temos frutas, verduras e legumes. E depois nós temos o consumo de carne. Então, preferencialmente carne branca e o ovo como fonte de proteína, assim como o consumo das sementes, das oleaginosas, castanha, nozes, enfim. Leite e seus derivados estão no andar de cima. E aí ele vai dizer que a gente deve consumir no máximo 3 vezes ao dia. E no ápice, que é aquela pontinha mais alta da nossa pirâmide, né, o biquinho lá da pirâmide, tem os alimentos que a gente deve consumir esporadicamente, ou seja, uma vez na vida e outra na morte. Então aqui entra açúcar, doce, chocolate, carne vermelha, fritura, enfim, tudo que é gostoso e que a gente sabe que faz mal está aqui nesse ápice. Eu gostaria que você olhasse para essa pirâmide e observasse a sua alimentação. A sua alimentação está de acordo com isso aqui?
Ou será que tem uma inversão aí? O que tá lá no biquinho tá embaixo? Como é que tá isso aí? Onde é que você pode melhorar a sua alimentação? Bom, depois ele vai ensinar a calcular o IMC, que é o índice de massa corporal. Então, para que serve esse índice? Ele serve para dizer se o seu peso está de acordo com a sua altura. Então, nós temos uma fórmula que está bem escrita aí na sua apostila. Então, IMC é igual a peso dividido por altura vezes altura. Depois desse vídeo, eu vou deixar um fórum lá embaixo e lá você vai fazer essa continha para mim e vai colocar o resultado do seu IMC, tá bom? Só seguir essa regrinha aí que não tem erro. Logo abaixo da fórmula do IMC, você vai ver que tem umas categorias. Então, de acordo com o número do seu IMC, você vai ver onde é que você se enquadra aí. Se você está no peso normal, se está no pré-obeso e qual é o risco disso para a sua saúde. Na próxima parte, a gente vai falar sobre os vícios posturais. Então, manter uma boa postura é importantíssimo para a qualidade de vida. Nós vamos ver que com o processo natural de envelhecimento, a gente tem uma perda de massa óssea, de massa muscular, a gente tem a tendência a ficar assim meio encurvadinho, né? Então, quando a gente cuida da postura desde cedo, isso tende a acontecer mais tarde. Então, quanto maior o cuidado desde a infância, adolescência, melhor será a sua postura na sua velhice. Então, quando a gente não cuida da postura, é muito comum a gente ter a dor nas costas, chamada lombalgia, a gente ter desgastes das articulações, ter inflamações, bursite, tendinite, capsulite, todas essas ites aí que a gente já ouviu falar. E aí, para encerrar aqui o nosso módulo, ele vai falar sobre as drogas lícitas e ilícitas. Então, nós já vimos que droga lícita é aquela que a produção e venda é permitida por lei e a ilícita, produção e venda proibida por lei. Só que, além disso, ele vai classificar em depressora, estimulante e perturbadora da atividade do sistema nervoso central. Então, uma droga que ela é depressora, ela deprime a atividade do sistema nervoso central. Quem que é esse sistema nervoso central? Nosso cérebro é o nosso sistema nervoso central. Então, quando o cérebro está deprimido, ele fica lento, você fica sonolenta, os seus reflexos eles estão mais devagar, dá a sensação que a pilha está acabando. E aí, que tipo de droga faz com que a gente fique assim? Um exemplo são os calmantes. Outro exemplo pode ser o excesso de álcool. A gente vai ver que o bêbado, quando bebe muita cachaça, cai na rua, dorme, o cachorro lambe a boca dele e ele não acorda, ele está com atividade, sistema nervoso em baixa, deprimida. As drogas que são estimulantes, elas têm um efeito contrário. Então, o indivíduo ele fica ligado, ele fica sem sono, ele fica acelerado. Um exemplo disso é o rebite, que às vezes o caminhoneiro toma, o Red Bull te dá asas também, a própria cafeína te deixa mais alerta. E por último, nós temos as drogas que são perturbadoras da atividade do sistema nervoso central. Então, essas drogas fazem com que o cérebro tenha dificuldade de decodificar as informações que vêm do meio. Então, podem trazer alucinação, você vê coisas que não existem, você escuta coisas que não existem. E como exemplo, a gente pode citar até mesmo alguns medicamentos que trazem isso como efeito colateral. Além disso, o crack e outras drogas, chá de cogumelo, enfim, pode dar essas alucinações. Bom, depois ele fala de distúrbios do sono. Quem dorme mal não tem qualidade de vida. E nós vamos ver nessa apostila os principais distúrbios do sono. São eles: insônia, aquela dificuldade de você iniciar o sono, ou você dorme por um período, acorda e não consegue retomar a esse sono. A sonolência excessiva, que é aquele indivíduo que tem um sono de baixa qualidade durante a noite. Então, durante o dia, onde ele encosta, ele está lá dando aquela pescada. A apneia, que é o ronco. E também nós temos o bruxismo, que é aquele movimento de morder e esfregar um dente no outro, que faz aquele barulho bem irritante. E por último, o sonambulismo, que a pessoa anda, fala, come e no dia seguinte não se lembra de nada do que passou. Último tópico da nossa apostila, nós temos noções básicas de primeiros socorros. Então aqui vale lembrar que é mais importante saber o que não fazer do que o que fazer. Então, o que nós não devemos fazer?
não movimentamos a vítima, não damos água, não retiramos o capacete, nem objeto que estejam entranhados no corpo da vítima. De maneira alguma eu vou mexer nisso. Nós não fazemos torniquete, sabe aquela amarração que antigamente tudo fazia torniquete? A cobra mordeu, apertava, aquela com pano bem apertado. Hoje a gente só faz o torniquete em caso de amputação. O que é amputação? Arrancou um pedaço do braço fora, um pedaço da perna, você vai fazer o torniquete. Se você não fizer, quando o bombeiro chegar, ele já morreu. Agora, cortou, você não vai amarrar nada. Você pode, no máximo, colocar um pano limpo em cima e pressionar. Nada mais que isso. Também nós temos que ter o cuidado de não manipular, ou seja, não colocar a mão em materiais biológicos sem a luva. Então, eu não vou botar a mão nem no sangue, nem no escarro, no vômito, urina, nada daquela pessoa. Às vezes, no momento de aperto, a gente não lembra que está com corte na mão, enfim, e acaba se contaminando por uma coisa prejudicial. Vai lá no fórum, responde a pergunta e ganhe seus 5 pontos, viu? Tô te esperando lá. Um abraço.